E aí o lance é, se você faz um plano de saúde quando você é mais jovem, a tendência é que você segure o preço, que vai fazer os reajustes, vai segurar o preço por mais tempo. Se você deixa para fazer muito tarde, muitas vezes que a gente deixa para quando o idoso tá velho, fazer um planozinho de saúde para ele, tudo fica um pouco mais caro. Eu fiz todas as contas possíveis, todas, gente, eu peguei, coloquei, vou colocar R$300 por mês, pego esse mesmo valor e coloco ao longo de 5, 4 anos, considerando que a gente vai pouco no hospital e tal. Uma vez que você tinha um problema, você rebenta com todo o sistema ali e acaba a graça, né? Aí você fala, Raul, mas se é assim, como que essas empresas sobrevivem? Então, gente, a verdade mesmo é que a margem dessas empresas, muitas vezes, não é uma margem muito legal, não. Quando você olha, por exemplo, a Unimed, que é uma das maiores redes disso do nosso país, ela tem aí, um prejuízo de 600 milhões, né, um dos piores da história da empresa aí, a Unimed Rio. E aqui a gente vai conversar sobre um tema que é um dos mais importantes, que eu já trouxe aqui, que é sobre plano de saúde. Será que plano de saúde vale a pena? Por exemplo, a gente sabe que apesar do SUS ele ter uma qualidade, comparando com o resto do mundo, uma qualidade razoável, né, e até boa, é um dos maiores sistemas de saúde do mundo, a gente sabe que ele deixa muito a desejar. E aí o que acontece? Quando a gente começa a ascender um pouco, ganhar um pouquinho mais de dinheiro, a primeira coisa que a gente começa a se preocupar, e com razão, é com a saúde da nossa família. Poxa, eu não tô sem um plano de saúde, tô ali sem alguma coisa, se acontece alguma coisa comigo, eu vou ter que ir para um SUS ali, muitas vezes não consigo marcar uma cirurgia e etc. E aí você pensa, Raul, então realmente faz sentido pagar um plano de saúde ali pra gente evitar esses problemas, né? Mas aí você vai se perguntar, e se eu pudesse juntar o dinheiro e quando der a dor de barriga ali, um problema, eu vou até lá no hospital e eu pago aquilo de maneira privada? Gente, o ponto é, eu vou contar a minha história pessoal com isso e daí você pode fazer suas considerações e eu explicar. Minha mãe, então, ela não tinha um plano de saúde, ninguém da minha família tinha um plano de saúde, até porque a gente não tinha grana e plano de saúde é caro no Brasil. Então, a gente estava ali na classe média, mas aquela classe média na sustentação, né? Não a classe média que tá tudo bem. A nossa classe média é sofrida. Então, a gente não tinha grana para isso, nunca teve plano ali desde que eu tenho uns 7 anos de idade. Então, minha mãe ali, vivendo a vida dela tranquilamente, ela decidiu, tava ficando mais gordinha, decidiu fazer uma cirurgia bariátrica. Aí juntou uma grana, fez uma feijoada para arrecadar os recursos financeiros para fazer a cirurgia, só que não pensou em nenhuma complicação, né? Juntou o dinheiro para a cirurgia especificamente. Então fez ali as coisas, chamou os amigos dela, minha mãe era uma pessoa que tinha muitos amigos, e ela fez ali, vocês já perceberam que o final da história não é bom, né? Então deu ali certo, juntou-se todo mundo, a família e tudo, a gente conseguiu juntar o dinheiro pra ela fazer. Ela não era obesa, não tinha indicação médica de fazer cirurgia bariátrica, inclusive toma cuidado com isso, né? A vaidade muitas vezes é um problema. E aí ela foi, angariou o dinheiro e fez a cirurgia. O pós-operatório deu muito problema, a cirurgia teve um erro médico, né? O médico errou ali algumas coisas muito específicas, ela acabou tendo uma inflamação, uma infecção generalizada ali do corpo, começou a ficar muito mal, a gente teve que mandar ela para um hospital, porque inicialmente a gente tentou no SUS ali, não estava rolando, não tinha estrutura para receber ela bem, então a nossa família se reuniu e, cara, todo mundo pegou as próprias economias ali para manter minha mãe no hospital, o dinheiro da galera acabou, fiquei segurando minha mãe ali no hospital com um contrato, né, porque eu tinha que pagar depois de tantos dias e corri riscos sérios de ficar extremamente endividado. Por sorte, eu fui dando um jeito de fazer um dinheiro, fiz uns sites, fui tentando, eu era programador ainda, então fiz um site para tentar fazer uns bicos, alguma coisa, e consegui pagar, mas a conta diária do hospital, naquele período, 2012, ele estava ficando em torno de R$400 por dia. Você imagina, para uma pessoa normal, gente, pagar R$400 por dia de internação é mais caro que um hotel, né? Ao longo de 15 dias, então, virou 6 mil ali, por exemplo, né? Até mais que isso, na época, só de custo com o hospital, fora remédio, fora tudo. Você imagina ter que pagar isso. Então, assim, é possível para alguém de classe média realmente sustentar isso por 30 dias sem destruir as reservas familiares? Não. E aqui eu tô falando de um problema simples. Uma cirurgia na iniciativa privada, muitas vezes, pode custar aí, cara, R$100 mil, R$50 mil, R$40 mil. Então, não é aquela coisa muito comprável. E aí, o contrário disso é entrar no SUS. Então, várias delas, né, a Unimed São Luís também passa por dificuldades, várias delas têm esse problema. E quando você vai consultar essas empresas também, que têm capital aberto, né, quando a gente vai falar de Redditor e Apvida, a gente está falando de margens bem espremidas. Não são empresas extremamente lucrativas, não. O setor de saúde, ele ganha dinheiro pela escala e etc., mas não são empresas extremamente lucrativas, não. Compensa fazer um plano de saúde? Cara, 100%. Por todas as contas, eu ia trazer aqui para vocês, mas talvez isso, talvez aquilo, eu tentei relativizar de todas as maneiras. Quando eu olhei, você tinha uma chance ali de dar margem para o azar. Agora, poxa, Raul, isso vai significar quase todo o potencial da minha família sobreviver bem. Então não tem como. Isso aqui faz sentido se você tá numa faixa de renda que você consiga pagar isso aqui. E aí, eu fiquei tentando fazer essas contas aqui de até quanto você poderia gastar do seu orçamento com esse valor aqui. E eu considerei que se 10% do seu
seus custos fixos aqui, né? Se você pega o seu salário e você tirando 10%, ele dá para pagar os planos para você e para os seus familiares. Então, olha, o cara que ganha o cara, para compensar para ele fazer um plano de saúde de 24 a 28 anos, ele vai ter que ganhar aí pelo menos uns 4 mil reais, né? Que aí daria ali, uns 400 reais, ele tá completando 120, alguma coisa nesse sentido para chegar nos 500 reais. Em torno de 10 a 13% compensa. Passou disso também não compensa, porque aí você está prejudicando muito a sua estrutura de vida ali, as suas capacidades de, não só de investimento, de etc, para imobilizar isso. Tem gente que vai imobilizar 30% do salário em plano de saúde, aí acaba não compensando, gente, porque infelizmente, você não está na faixa de renda que consegue ainda usufruir disso, né? E quanto mais velho você fica, mais difícil fica. Então, é muito importante você fazer essa conta. Tiver estourando, ideal, abaixo de 10, estourando 15% ali, que você falaria, uma pessoa que ganha 5 mil, então, ela tirando 15% dos ganhos dela, ela estaria pagando até 750 reais num plano de saúde. Poxa, em troca da vida, do conforto, de viver bem, vale a pena, né? Eu tô falando, via de regra, se você tem aí, porque tem gente que já vai gastar mais com o médico, então para ele compensa pagar um plano de saúde para ir numa psicóloga, sei lá o quê, porque eu já vou gastar mais com o médico do que fizer o plano, né? Então, se é uma economia, aí compensa de toda forma. Agora, se você estiver pensando, tô na dúvida, eu tenho uma família, 2 membros e tal, se você for imobilizar até 15% dos seus custos, do seu orçamento, do salário, com isso, ainda faz sentido, passou desse limite, já não mais. Ideal, abaixo de 10, né? Que aí você tá numa zona de conforto ali, tô gastando 10% do orçamento da minha família com saúde, né? Vai ter um medicamento, uma coisa ou outra, e lembrando que pode abater no IR também, se você faz declaração completa depois, pode abater, isso aqui acaba voltando para você, né? Os gastos com saúde, com educação, etc, são todos dedutíveis do imposto de renda, então, poxa, isso aqui é o Bolsa Família da classe média trabalhadora aí, né?